A cidade do Vaticano é o menor estado soberano do mundo, ocupando apenas 49 acres no coração de Roma. Milhões de pessoas se reúnem todos os anos na praça principal para admirar a arquitetura renascentista e a imponente cúpula da Basílica de São Pedro. No entanto, aquilo que a maioria não percebe é que as partes mais fascinantes e secretas desse lugar não estão à vista, no nível da rua, mas escondidas no subsolo. Logo abaixo da Basílica, encontram-se as chamadas Grutas Vaticanas. Trata-se de uma rede de túneis, formada por capelas e câmaras funerárias, situadas diretamente sob o piso principal da Basílica de São Pedro. A poucos metros acima, milhares de turistas passam diariamente sem imaginar o que existe sob seus pés. Esse espaço não é apenas um conjunto de corredores escuros e empoeirados. Ali está o local de descanso final de mais de 90 papas, formando um verdadeiro cemitério subterrâneo dentro da própria igreja. O simbolismo é profundo. Cada novo papa celebra missas literalmente sobre uma linha ininterrupta de predecessores que remonta a quase 2000 anos de história, até o próprio apóstolo Pedro. Assim, quando um pontífice celebra a missa no altar, ele o faz sobre séculos de continuidade religiosa. Além do simbolismo, impressiona o nível artístico do local. As câmaras funerárias não são apenas estruturas funcionais, são obras de arte que expressam a ideia da sucessão apostólica, a crença católica de que a autoridade espiritual passou diretamente de Pedro para cada papa ao longo da história. Apesar de a sucessão papal parecer clara e linear, as grutas formam um verdadeiro labirinto de corredores e passagens. Isso ocorre porque seguem a estrutura das fundações da antiga Basílica de São Pedro, que existia antes da atual construção renascentista. Essa igreja anterior guarda ainda mais segredos. Antes da atual basílica, havia ali a chamada Basílica de Constantino, construída no ano 324 pelo imperador romano Constantino, sobre o local que os primeiros cristãos acreditavam ser o túmulo do apóstolo Pedro. No entanto, a construção quase não aconteceu. Durante a preparação do terreno, os engenheiros descobriram que, sob o local, existia uma vasta necrópole romana, um grande cemitério subterrâneo, com fileiras de elaborados túmulos familiares ao longo de uma antiga estrada chamada Via Cornélia. Em vez de destruir o cemitério, os engenheiros tomaram uma decisão engenhosa. Preencheram toda a área com terra, criando um grande platô artificial que serviu de base para a basílica. Assim, a necrópole permaneceu preservada sob a nova estrutura. Ainda hoje é possível encontrar elementos dessa construção original, como pilares que sustentavam a Basílica Constantiniana. Embora a atual Basílica de São Pedro tenha sido erguida entre os séculos XVI e XVII, ela continua apoiada em fundações projetadas no século IV. Em outras palavras, o solo que milhões de pessoas pisam atualmente ainda depende da engenharia romana antiga. A partir desse ponto, porém, a história subterrânea do Vaticano torna-se mais sombria. Ao longo de séculos, o papado não foi apenas uma autoridade religiosa, mas também um poder político. Entre os anos 756 e 1870, o Papa governou um território no centro da Itália conhecido como Estados Pontifícios. Durante esse período, o Estado Papal participou de diversas guerras e conflitos, comuns à época e frequentemente violentos. Esse contexto fez com que o Papa tivesse muitos inimigos, e nem todos o consideravam intocável. Um exemplo ocorreu durante o saque de Roma, em 1527, quando tropas leais ao imperador Carlos V invadiram a cidade e capturaram o Papa Clemente VII. Para garantir sua libertação, foi necessário pagar uma enorme soma em ouro. Diante de ameaças constantes, o Vaticano criou um plano de emergência, um corredor secreto conhecido como Passetto di Borgo. Essa passagem fortificada, com quase 1 quilômetro de extensão, liga o Vaticano ao Castelo de Santo Ângelo. Construída no século XIII, ela servia como rota de fuga para os papas em tempos de perigo. Pelo menos 3 pontífices utilizaram essa passagem para salvar a própria vida.
O caso mais famoso ocorreu justamente durante o saque de Roma, quando Clemente VII escapou pelo corredor enquanto a guarda suíça lutava para ganhar tempo. Outro dos grandes mistérios subterrâneos do Vaticano está em seus arquivos. Conhecidos durante séculos como Arquivos Secretos do Vaticano, e atualmente chamados de Arquivos Apostólicos do Vaticano, eles abrigam cerca de 85 quilômetros de prateleiras com documentos que cobrem mais de 12 séculos de história. Entre eles estão cartas trocadas entre papas e reis, correspondências de artistas como Michelangelo, documentos do julgamento de Galileu, registros dos processos contra os cavaleiros templários e até a carta do rei Henrique VIII da Inglaterra pedindo a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, pedido cuja recusa acabaria levando à ruptura religiosa que originou a Igreja Anglicana. Apesar de parte do material estar disponível para pesquisadores, muitos documentos permanecem restritos. Entre eles, estariam registros sensíveis relacionados à Segunda Guerra Mundial, processos religiosos delicados e documentos financeiros ligados a escândalos envolvendo doações e atividades diplomáticas. O acesso aos arquivos é extremamente controlado. O pesquisador precisa possuir formação universitária, apresentar carta de recomendação acadêmica, justificar detalhadamente o que pretende estudar e, se aprovado, passar por uma entrevista presencial em italiano. Mesmo assim, só recebe acesso aos documentos específicos solicitados. Em 1939, uma descoberta inesperada trouxe à luz outro segredo enterrado. Durante reformas nas grutas sob a Basílica de São Pedro, trabalhadores abriram uma parede e encontraram uma antiga necrópole romana esquecida havia mais de 1.600 anos. Ao explorá-la, arqueólogos perceberam que caminhavam literalmente por uma rua romana de quase 2.000 anos de idade. Ao longo dela existem 22 mausoléus, construídos aproximadamente entre os anos 130 e 300 da era cristã. Os túmulos revelam detalhes das crenças religiosas da época. Nos primeiros, predominam símbolos pagãos. Mais adiante, surgem gradualmente símbolos cristãos, evidenciando a transformação religiosa de Roma. No ponto mais profundo da necrópole, cerca de 12 metros abaixo do altar principal da basílica, arqueólogos encontraram um pequeno túmulo coberto por um antigo monumento do século II, conhecido como Troféu de Gaio. Durante séculos, esse local parece ter sido venerado pelos primeiros cristãos. Em 2013, após décadas de análises, o Papa Francisco apresentou publicamente fragmentos de ossos encontrados nas escavações, que muitos acreditam pertencer ao próprio apóstolo Pedro. Estudos científicos indicam que pertenciam a um homem robusto que morreu por volta dos 60 anos, o que coincide com descrições históricas do apóstolo. Se essa identificação estiver correta, significa que todo o complexo do Vaticano, sua arte, sua autoridade religiosa e sua influência global, foi literalmente construído sobre o túmulo daquele que é considerado o primeiro Papa. Ainda assim, devido ao caráter reservado do Vaticano, muitas especulações persistem. Algumas teorias sugerem que documentos ainda ocultos possam revelar episódios controversos da história da Igreja. Outras são muito mais fantasiosas, chegando a afirmar que evidências de vida extraterrestre estariam escondidas ali. Embora essas ideias pareçam improváveis, a longa e complexa história enterrada sob o Vaticano mostra que, às vezes, a realidade pode ser tão surpreendente quanto qualquer ficção. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá!